Olá, pessoas, tudo bem? Eu sou a Adriana Leles, eu sou psicóloga e esse vai ser o primeiro episódio do nosso podcast, tá? Então, pega um café e vem conversar comigo, tá bom? Nesse podcast eu vou trazer alguns temas da psicologia de forma bastante simples e descomplicada e sempre com alguma recomendação de atividade prática ou reflexiva, tá? Meu objetivo é ajudar vocês a adquirirem mais autoconhecimento para que vocês consigam, a partir desses episódios e das reflexões, das conversas que a gente vai fazer aqui, promover mudanças na sua vida, na sua rotina e nos seus relacionamentos, tá bom? Então, eu vou trazer temas da maternidade, sobre a vida, sempre de forma bastante aplicada, tá bom? Para a gente pensar aí no nosso dia a dia e construir uma vida mais leve, mais saudável. Tá? Eu estou bastante animada para começar. E nesse primeiro episódio, o tema que eu escolhi para conversar com vocês é sobre autoestima. Tá? Então, muita gente acha que autoestima é apenas se achar bonito, né? Tem apenas relação com a autoimagem. E aí pensa, não, eu não tenho problemas com a autoestima, tá tudo bem, né? Mas eu queria falar para vocês que a autoestima vai muito além disso, tá? Não para por aí. A autoestima não é só essa relação que a gente faz, é também, tá? Mas não é só a relação que a gente tem com a nossa imagem. Ela tem mais outros três pilares que eu vou falar aqui para vocês, são quatro pilares no total, né, que foram divididos pelo Walter Rizzo, que é um psicólogo. Vou falar um pouquinho mais para vocês sobre quais são esses quatro pilares da autoestima e como a gente pode melhorar essa forma, né, como a gente se vê, né, porque a autoestima, se for para resumir de forma, numa frase, né, é a forma como a gente se relaciona com a gente mesmo, tá? Como a gente se avalia, qual a nossa avaliação e a nossa percepção sobre quem nós somos como pessoa, como a gente se relaciona com quem nós somos, tá? Então, ela é um sentimento e ela não nasce com a gente. Ela é construída ao longo da nossa vida, desde a nossa infância, a partir das nossas interações, das nossas relações com os nossos pais, com os nossos professores, com os nossos amigos e ao longo de toda a vida, tá? E aí, obviamente, que como tudo na vida, a nossa infância é um momento muito importante, né? Onde a gente começa a formar as nossas primeiras crenças, nossos primeiros pensamentos sobre quem nós somos. E aí, por isso a importância da gente avaliar e a gente se conectar com a nossa própria história, com as pessoas que nos criaram, com a forma como se deram essas nossas primeiras interações, porque olhando para essa história, entendendo essas relações, a gente consegue compreender com muito mais clareza quem nós somos hoje, né? E por que nós somos como nós somos, quais são os nossos padrões de relacionamento, né, nossos padrões de comportamento. Então, por isso que na psicologia a gente tem aquela ideia, né, de que tudo vem da infância. Não é assim, tá? A gente está sempre mudando, né? Nós somos seres que mudam o tempo todo, mas a infância ela tem realmente um peso bem grande. É bastante importante a gente olhar para esse momento da nossa vida para entender nossos relacionamentos, a nossa forma de se comportar, tá bom? Então, provavelmente, muitos de vocês que estão ouvindo aqui, vocês podem achar que não, eu tenho uma autoestima legal, tá? Mas eu vou trazer para vocês aqui algumas situações, alguns pensamentos, alguns comportamentos que talvez vocês se identifiquem. E aí vocês vão perceber que pode ser sim que você tenha alguma dificuldade, algum problema ali com a sua autoestima, tá? Então, vai anotando aí, vai pensando para ver se você se identifica com algumas dessas situações e em seguida eu vou trazer para vocês também algumas formas de como a gente pode melhorar essa relação, tá? Então, pessoas que têm a autoestima prejudicada, têm alguma dificuldade com a autoestima, são aquelas pessoas que se comparam muito com outras pessoas, que se sentem inseguros quando precisam fazer algo novo, que sempre espera a validação, a aprovação de outra pessoa quando faz alguma coisa. Então, no seu trabalho, nas suas relações, nas suas amizades, sempre que você faz alguma coisa, você fica esperando que alguém diga que foi bem feito, né? Você não consegue por si só avaliar que você fez sim um bom trabalho, você precisa, né? Depende dessa aprovação externa. Ou são pessoas que são muito perfeccionistas e autocríticas, né? Que estão sempre ali se criticando, sempre exigindo perfeição e acabam até ficando mais estagnadas, né? Não conseguem
avançar até por medo de errar, de fazer imperfeito, também é sinal de uma dificuldade de autoestima. São pessoas que têm dificuldade de ouvir críticas e também de receber elogios, né? Então, aquela pessoa que duvida muito, né? As pessoas estão elogiando e ela está ali desacreditando de que aquilo pode ser verdade, porque ela duvida da sua própria capacidade, né? Ela tem bastante dificuldade de reconhecer o seu potencial. Tá? Então, todas essas situações, talvez você tenha se identificado com alguma delas, tem relação com a autoestima, tá bom? Então, a gente está acostumado só com essa associação com a imagem, com a aparência, mas não é só isso, tá bom? Então, a autoestima, ela está bem associada com esse alto valor, né? Com a confiança e o senso de capacidade que cada pessoa tem de si mesmo. Tá? Então, se você for reparar na sua infância, né, você lembrar como é que eram as suas relações, né? Você cresceu numa família que reconhecia as suas tentativas, os seus sucessos, ou era uma família que era muito crítica, que estava sempre exigindo que você fizesse melhor, que nunca era bom o suficiente, né? Porque esses padrões de interação, eles vão construindo crenças sobre a gente, né? Toda criança, eu falo bastante sobre a infância também, né? Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, pode me acompanhar lá no Instagram, @adriana_LSPC, eu compartilho bastante informação, conteúdo sobre isso. Mas toda criança, ela só quer se sentir aceita, amada e importante, tá? Todo ser humano, e isso vem lá da infância. Quando a gente cresce em um ambiente familiar, né, ali numa família que é muito alta, muito exigente, né, que coloca todos os padrões lá em cima, né, os níveis de exigência são muito altos, essas crianças, elas acabam decidindo coisas sobre si mesmas, pensando, desenvolvendo crenças mesmo de incapacidade, né? Porque elas nunca são reconhecidas pelo que fazem. Elas estão sempre sendo mais exigidas, sempre sendo cobradas, então sempre precisa fazer melhor. E isso vai desenvolvendo esse tipo de pensamento, que lá na nossa vida adulta é aquela nossa conversa interior, né? Provavelmente você tem aí uma voz interior que quando você vai fazer alguma coisa, ela tá lá te falando alguma coisa. Nossa, mas será que você é capaz mesmo? Nossa, você tem certeza que você vai fazer isso? Nossa, você não vai dar conta, né? Todo mundo tem uma voz que conversa com si mesmo. E aí, dependendo de como foi desenvolvida essa autoestima, essa vozinha lá interior, ela vai ser mais crítica ou mais compassiva, né? Eu até vou falar para vocês como estratégia de melhoria da autoestima é você ter mais autocompaixão, né? Ser mais autocompassivo consigo mesmo. Mas eu já chego lá, tá? Então, é muito importante você olhar para a sua história, olha para as suas relações, né? Tenta voltar lá na sua infância e lembrar como é que era a sua relação com os seus pais. Eles costumavam te elogiar, né, pelos seus esforços, pelas suas conquistas. Eles te davam espaço para lidar com os seus erros, porque isso também é muito importante, né? A gente aprender a aceitar e lidar com erros, porque não existe uma vida perfeita, não existe uma pessoa perfeita. A gente vai estar sempre errando, né? E a gente precisa desenvolver essa característica, essa resiliência para conseguir passar, suportar os erros e seguir em frente, né? Então, quando a gente cresce em uma família que não tolera erros, a gente fica com receio, inclusive, de tentar coisas diferentes por medo do erro, porque eu sei que se eu errar, eu vou ser criticado. Então, lembrei, como é que era lá na sua infância? Você tinha espaço para errar, para lidar com seus erros? Você tinha espaço para para experimentar, né, autonomia, tentar fazer as coisas por si mesmo? Porque ambientes muito super protetores também também prejudicam o desenvolvimento dessa autoestima, né? Porque o que acontece? Em ambientes onde existe essa superproteção, a família faz tudo pela criança o tempo todo. Então, a criança não tem espaço de se experimentar. E o que é a autoestima que eu falei para você? É o senso de capacidade, eu sentir que eu sou capaz de fazer as coisas por mim mesmo. Se eu não tenho espaço para me experimentar, para fazer as coisas sozinho, eu não tenho condições de desenvolver isso. Então, eu vou crescer também me sentindo insegura, uma pessoa que duvida da minha capacidade, uma pessoa que duvida do meu potencial de conseguir fazer as coisas por mim mesmo, né? Então, é muito importante
a gente tentar encontrar o caminho do meio, né? Nós que agora estamos nessa geração, nós estamos criando os nossos filhos, né? Eu sou mãe, tenho 2 filhos. O ideal é a gente tentar encontrar o caminho do meio, porque nem o excesso de autoritarismo, nem a permissividade não são saudáveis, né, para o desenvolvimento dessa autoestima, né? Claro que eu não estou aqui dizendo também que condenando os nossos pais, porque é importante a gente sempre lembrar que todos os nossos pais eles fizeram o melhor que eles podiam por nós, né? Com as informações e com as condições que eles tiveram, muito provavelmente fizeram mais do que eles receberam também, assim como nós estamos fazendo agora. E a gente vai errar também durante o processo. Mas é importante a gente lembrar desse caminho do meio, tá bom? Porque, como eu falei para vocês, todos os dois opostos, eles são prejudiciais para o desenvolvimento dessa autoestima que vai impactar na vida adulta, né? Provavelmente, se você se identificou com essas situações que eu falei aqui antes, você percebe na sua vida, nos seus relacionamentos pessoais e profissionais, que isso tem um impacto, tá? Para algumas pessoas vai ser mais fácil de lidar e resolver, para outras um pouco mais difícil. E por isso que é importante a gente olhar para a nossa história, para a gente entender a nossa jornada, entender o nosso caminho, certo? Então, eu vou falar para vocês agora quais são os 4 pilares da autoestima, tá? Então, o primeiro que eu diria é a questão da autoimagem, tá? Então, como eu me percebo, né? Qual que é a avaliação que eu tenho da minha aparência? Como eu me sinto, né? Quais são as coisas em mim que me deixam desconfortáveis, o que me deixa confortável? Eu tenho qual o meu nível de satisfação com a minha aparência, tá? Então, esse é um dos pilares. O segundo pilar é do autoconceito, tá? Então, como você se vê? O que você pensa sobre si mesmo? Quais são as crenças que você tem de você, que você desenvolveu sobre você mesmo ao longo da sua vida, né? Então, essa avaliação mais subjetiva, né? De como eu me avalio, quem eu sou no mundo, né? O terceiro pilar é a autoeficácia, né? Então, quanto você se acha capaz de realizar as coisas? Quanto você confia em si mesmo, no seu potencial? Quanto você se sente capaz de arriscar e tentar coisas novas, né? E aí o quarto pilar, que é muito importante também, é o auto-reforço. Quanto você reconhece os seus esforços e se gratifica, quanto você comemora as suas conquistas, em vez de ficar apenas ali se criticando, se cobrando, achando que você deveria fazer mais, né? Quanto você consegue olhar para tudo que você fez, olhar para a sua jornada e reconhecer o que você fez, tá? Isso é importante e não se trata aqui da gente ficar passando a mão na cabeça e achando que tá tudo bem sempre. Não, é importante a gente ter uma autocrítica também saudável ali, né? Porque é isso que nos faz evoluir. Mas o excesso de autocrítica nos coloca nesse lugar de estagnação mesmo, né? De não tentar, de medo de tentar. Então é importante você ter esse auto-reforço, você reconhecer o que você está fazendo bem, tá? Então, para terminar, eu vou propor para vocês algumas reflexões, algumas coisas que vocês podem fazer. Se você se identificou com alguma dessas situações, você acha que você está com a autoestima um pouco prejudicada, que você pode melhorar, você sente esse impacto nos seus relacionamentos, na sua vida, tenta utilizar essas estratégias para você sentir, você vai sentir sim a melhora, tá? Então, a primeira coisa é importante você se reconectar. Já falei para vocês um pouquinho, né? Se reconectar com a sua história e fazer as pazes com a sua história, né? Muitas vezes a gente fica naquele lugar de vítima, né? Nossa, porque eu sou assim, porque aconteceu isso comigo, porque os meus pais foram muito duros, foram muito exigentes, eles não me davam espaço. E a gente precisa ter maturidade, né? Emocional para a gente lidar com a nossa realidade atual, tá? Entender sim que tem, como eu falei para vocês, existe um impacto, né, de tudo que a gente vivenciou na nossa infância, mas a gente precisa ser responsável por tentar modificar as nossas relações hoje, né? E entender que todo mundo fez o melhor que podia, na maioria dos casos, óbvio que eu sei que tem famílias que são muito disfuncionais, né, que viveram em ambientes com muito sofrimento, muita violência. Eu não estou falando disso, estou falando da maioria dos casos, a maioria dos pais fez o que pôde. E a gente precisa fazer as pazes com a nossa infância, a gente precisa olhar para a nossa história e reconhecer o que aconteceu, sim, para a partir dali a gente conseguir mudar,
Tá? O primeiro ponto é esse. Enquanto a gente não conseguir sair desse lugar de eu sou assim porque aconteceu isso comigo, e não entender que é possível você provocar uma mudança mesmo, né? Você produzir uma mudança na sua vida, a gente não vai mudar, a gente vai continuar nesse lugar sempre justificando, tá? Então, invista em autoconhecimento, olha para sua história. Quanto mais você conhecer seus pontos fortes, seus pontos fracos, seus padrões de comportamento, mais consciente você fica. E quanto mais consciente de como você funciona, maior a capacidade que você tem de mudar, tá? De produzir mudanças na sua vida e na sua realidade. Então, quando eu falo invista em autoconhecimento, existe a possibilidade de fazer psicoterapia, mas não é a única forma. Você pode ouvir podcasts, você pode ler livros, você pode ver vídeos. Hoje em dia, a gente tem muita informação, tá? E para cada pessoa vai ser necessário um caminho diferente, cada um vai fazer a sua própria jornada, tá? Eu não sou do grupo que acredita que todas as pessoas precisam fazer terapia. Então, e às vezes tem momentos que você vai sentir necessidade, tem momentos que não. Mas investir em autoconhecimento é importantíssimo para você dar aí os passos para fortalecer a sua autoestima, tá? Olha para a sua história, invista em autoconhecimento, seja autocompassivo, tá? Terceira recomendação. Então, o que seria autocompaixão? Vou resumir aqui, poderia falar mais sobre isso, mas o que é autocompaixão? Você tratar a si mesmo como você trataria um amigo. Então, naquela situação que você está ali se criticando, você está com um chicotinho ali nas costas o tempo todo. Nossa, como eu sou uma pessoa ruim, nossa, não faço nada direito, nossa, tudo de ruim acontece comigo, né? O que você faria com um amigo que chegasse com você dessa forma? Provavelmente você não ficaria nessa crítica, né? Então, trate-se com amor também, né? Tenha amor próprio. Olhe para a sua história e reconheça o seu potencial, tá? Aos poucos você vai percebendo e reconhecendo mais o seu valor, tá? Você vai saindo desse lugar dessa autoestima prejudicada para se fortalecer, tá? E o mais importante que eu diria, tá? Se você for escolher uma coisa para fazer agora, seria essa. Como eu falei para vocês, a autoestima, ela está muito relacionada com o nosso senso de capacidade, com o quanto a gente consegue avaliar e perceber que a gente consegue fazer as coisas, com a nossa avaliação de nós mesmos. E você só vai conseguir mudar de fato esse sentimento se você tiver conquista, se você conseguir de fato realizar algo. Então, a melhor estratégia para você fortalecer a sua autoestima é você estabelecer metas pequenas que sejam rumo ao que você deseja e você fazer. Vai ser desconfortável, você vai sentir medo, você vai ter esse monte de pensamentos de, nossa, será que vai dar certo? Será que eu sou capaz? Isso só vai diminuindo conforme você for alcançando seus resultados. Então, faça, se exponha ao risco, faça coisas diferentes e vá aos poucos, devagar, que conforme você for conseguindo, tendo esse sentimento de realização, a sua autoestima vai sendo fortalecida e vai ficando cada vez menos dependente da necessidade da aprovação do outro. Vai ficando cada vez mais interior. Você vai sentindo ali os efeitos de conseguir fazer as coisas, de realizar, de avançar, tá? Então, espero que tenha ajudado vocês, que vocês consigam colocar em prática e que essas dicas ajudem vocês a fazer essa avaliação aí da autoestima de vocês e dar uns passos em rumo à melhoria, tá bom? Eu espero vocês no próximo episódio. Me sigam lá no Instagram e se quiserem, mandem outras sugestões de temas que a gente vai conversando aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima!